Então, um provável candidato ao trono, como mais de 30 mil pessoas no mínimo eram candidatos ao trono de Davi, porque eram descendentes do rei Davi, eram nascidos em Belém, da família de Davi. Então, José era um desses. Ele era oficialmente, legalmente, da casa de Davi, descendente do rei Davi. Então, quando Jesus nasce, ele agora legalmente é descendente do rei Davi por causa de seu pai José, que é descendente do rei Davi. Ah, mas ele nasceu de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo. Não importa. Davi é descendente da prostituta, né? Raabe lá. Davi é descendente da moabita Ruth. O que influenciou isso? Boaz, marido de Ruth, deixou de ser judeu? Deixou de ser da tribo de Judá? Porque casou com a Ruth, que era moabita? Não. Não importa isso. A mãe não importa na genealogia, na legalidade da genealogia. Lembra isso? Então, o que é importante aí na genealogia para provar que Jesus é descendente do rei Davi é porque José é da casa de Davi. Ele é descendente direto do rei Davi. Ele é parente do rei Davi. Então, Jesus oficialmente, legalmente, é da casa de Davi. É descendente do rei Davi. E por nascimento, ele é oficialmente da tribo de Judá. Não se esqueça que Maria é prima de Isabel, que é das filhas do sacerdote Arão. Então Maria é levita e ela é da descendência de Arão, sumo sacerdote. Quando ela se casa com José, ela não só agora é descendente de Arão, como também se torna esposa de um descendente de Davi. Agora ela pertence também a uma linhagem real, porque é casada com alguém de uma linhagem real. Mas se ela fosse uma candidata ao trono, não poderia. Porque só pode ser quem é descendente direto do rei Davi, não é casado. Agora, no sacerdócio, não. O sacerdócio é quem nasceu na família de Arão. Pode ser sacerdote. Tópico 2. Proteger Jesus em seus primeiros anos. Alguns fatos relevantes sobre a vida de Jesus comprovam o amor e o zelo de José pelo menino, que não era seu filho biológico, mas filho de Maria pela intervenção divina. Então nós vamos ver que José vai criar a criança como seu filho. É evidente isso. Se uma pessoa pode adotar uma criança e criar como filho, imagine uma criança que nasceu da sua amada mulher, Maria, e além disso, uma criança que veio de Deus. Então, ele amou muito aquela criança, então para ele era seu filho mesmo. Então ele o criou com todo amor, carinho, como pai realmente legítimo. Vamos ler na letra A, no nascimento de Jesus. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2, de 4 a 7. Naquela situação, sem dúvida, José participou dos procedimentos do parto de Jesus, ajudando Maria em todos os detalhes, amparando o bebê no corte do cordão umbilical, e em sua limpeza pós-parto, no envolvimento em panos e a colocação da criança na manjedoura. Então houve um decreto de César Augusto para que todos se alistassem. Então José, como nasceu em Belém, era da família de Davi, ele tinha que sair de Nazaré, 145 quilômetros, descer lá, passando por Jericó, chegar a Belém, e tinha que se alistar ali na cidade de Belém. Isso era o dever dele, dever legal. Ele tinha que obedecer à ordem real. Quem mandava ali era o governo romano. Então ele vai, Maria já estava no 9º mês
Então eles descem muito devagar, porque Maria está no nono mês. Quando chegam a Belém para o recenseamento, para o alistamento, todo mundo já tinha se acomodado nos hotéis, nas pousadas, nas casinhas, para todo lado. É pouca coisa que tinha. Ali era pouca casa, pouca coisa, pouco lugar de se acomodar. Está tudo lotado. Procuraram um lugar, não tinha. Mas Maria está grávida, 9 meses, mas não tem lugar, está cheio, está lotado. Hoje Jesus não anda aí por toda parte, batendo na porta dos corações das pessoas, deixa eu entrar. E as pessoas dizem, não tem lugar, está cheio. Cheio de pecado, prostituição, tudo que não presta. Não tem lugar. Assim também, não tinha lugar, estava lotado de gente. O lugar que arrumaram foi um lugar onde se cuidava de animais. Muito provavelmente debaixo de uma casa. Então, foi um lugar arrumado, olha, tem aí o lugar onde os animais se alimentam. Então foi lá. José e Maria, ali no meio dos animais. Quando Jesus nasce, ele é colocado onde? Ali, na manjedoura, era um lugar onde os animais comiam. Então, mas era uma caminha de palhazinha, arrumadinha. Maria deve ter forrado direitinho com pano e colocou Jesus lá. Quem ajudou no parto de Jesus? Provavelmente José, mas não sabemos. Pode ser que tenha sido uma mulher ou outra pessoa que não foi registrada na Bíblia. Dificilmente um homem saberia mexer com isso. Então, cremos que deve ter tido alguém para ajudar, né? Então foi um parto ali, normal, e nasceu Jesus. E José ali todo o tempo presente, ajudando no que era preciso ajudar. Tópico B, nas cerimônias exigidas pela lei. Na circuncisão de Jesus, ao 8º dia de nascido, e na apresentação no templo, José estava ao lado de Maria. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Lucas 2, 21, 22. Então veja bem que era o quê? Ao 8º dia de nascido, o menino era circuncidado, que era o corte, né, na glande, ali na pele que liga a glande ao órgão sexual masculino. Então é a circuncisão, é um sinal que aquela criança pertence a Deus, pertence à família de Abraão. Então tinha que ser feito. Deus exigiu isso e todos os judeus cumpriram isso. Depois tem os dias de purificação, que é o quê? 40 dias quando nasce a criança, um homem, 40 dias após, né? Então aí o resguardo, aí Maria vai se apresentar no templo. Então acabou-se os dias da purificação. Então, como era Jesus, o homem, 40 dias de purificação, Maria se apresentou e ela vai dar uma oferta e ali também a criança é levada. O nome que foi dado, o nome que Deus mandou dar, Jesus, porque ele salvará os homens dos seus pecados. Então vamos dizer que José estava presente no 8º dia e estava presente também a purificação. Ao 8º dia a criança já recebia o nome, né? E no dia da purificação da mãe também, a mãe era apresentada, o filho também se dava uma oferta. Na letra C nós temos aí na fuga para o Egito. Diante da ameaça de Herodes de matar o menino Jesus, Deus determinou que José tomasse Maria e o menino e fugissem para o Egito até que o rei homicida tivesse morrido. Por quase 500 quilômetros de viagem, em meio a estradas desertas, com risco de assaltos intempéries, José conduziu a esposa e seu filho para um lugar seguro e de lá voltou por revelação de Deus quando o homicida tinha morrido e foi morar em Nazaré, Mateus 2, 13 a 23. Então houve a ordem de Herodes. Quando foi isso? Quantos anos Jesus tinha? Por volta de 2 anos. Que a Bíblia diz que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Interessante, aqueles homens que vieram do Oriente, quando eles chegam a Jerusalém, eles nem eram para passar em Jerusalém, a estrela parou, mas era para mostrar Belém, porque Belém, bem pertinho de Jerusalém, 7 quilômetros só, a estrela ia para Belém.
Mas eles pensaram que era Jerusalém, eles não sentiram a revelação de Deus, não entenderam a revelação de Deus. E eles entraram em Jerusalém pensando que era Jerusalém que a criança ia nascer. A criança é rei de Israel, vai nascer em Jerusalém, é a capital, é claro. Deduziram, não receberam a revelação. Tem muita gente que deduz, não recebe a revelação, só deduz. Então eles acharam que era Jerusalém. Procuraram onde? A criança é rei, vai nascer no palácio, é claro. Vamos procurar aqui o rei. Foram procurar o rei. E disseram, é nascido a criança aí, o rei dos judeus, nasceu. Nós vimos a sua estrela, estamos seguindo. E é aqui. E o rei disse, não, aqui não é não, aqui rei sou eu. Não tem rei nenhum aqui não. Mandou perguntar aos seus sábios, astrólogos, tal, chegou até os sacerdotes, e os sacerdotes disseram, não, pela profecia que está na palavra de Deus, lá disse, tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma será a menor das capitais, de ti virá o libertador, então é Belém. Agora veja só a condição espiritual daquele povo. Os homens saíram dali e foram para Belém. Quem foi com eles? Ninguém. Não foram os sacerdotes, responsáveis por guardar a lei, pela profecia, para ensinar a palavra de Deus. Não foram. Muita gente ensina a palavra de Deus, mas não está nem aí para as revelações de Deus. Os governantes, mesma coisa, não foram. Ninguém foi. Os homens seguiram o caminho para Belém e acharam Jesus morando numa casa, não é mais em estrebaria. Jesus tinha quase 2 anos agora. Então veja só que agora tinha quase 2 anos e eles estavam morando ali em Belém. E agora o que acontece? Acharam Jesus na casa, deram presentes, ouro, incenso e mirra, caríssimos, produtos caríssimos. Para que ia servir esse produto aí? Para guardar, para sempre? Não. Para sustentar Jesus no Egito. Porque Herodes agora, sabendo, depois analisando, e se esse menino nasceu? E agora, tem um rei aí querendo governar no meu lugar? Já sei, mando matar tudo quanto é criança e esse menino vai junto. Então ordenou que matasse todas as crianças. De que idade? 2 anos para baixo. Então, a idade de Jesus agora era isso aí. Mais ou menos 2 anos que ele tinha nascido. E aí a ordem de Deus para José e Maria, o que é? Desce com o menino, vai para o Egito, foge para o Egito. Porque está escrito na Bíblia, do Egito chamei meu filho. É cumprimento de outra profecia. Então ele fica lá até quando? Até Herodes morrer. Ele coloca seu filho no seu lugar, que também não presta, como o pai. Então José decide o quê? Vou voltar para Nazaré. Porque Jesus será chamado Nazareno, é cumprimento de profecia. E ele volta a morar em Nazaré. Vai trabalhar, vai cuidar da sua família, dali vai constituir toda a sua família. Então pode ser que José só tenha tido filhos realmente depois disso, porque não registra ele viajando com filhos, só com Jesus. Então podemos acreditar que quando ele volta para Nazaré, 2 anos depois de Jesus nascer, aí então que ele vai constituir a sua família com Maria, tem os outros filhos e filhas. Então veja bem que a viagem é grande, 500 quilômetros quase. José fica um tempo ali, até que morre Herodes. Deus avisa que Herodes morreu. E ele volta então e vai morar em Nazaré. Número 3. O zelo pela formação espiritual de Jesus. Seus pais cumpriam o que fora determinado quanto à educação dos filhos, através do ensino sistemático e diário da palavra de Deus. Confere por Deuteronômio 11, 18 a 21. Fazia parte de sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel, das quais a Páscoa era mais importante. José e Maria levavam o menino a Jerusalém para essa festividade nacional. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos subir a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Lucas 2, 41 a 42. Um exemplo eloquente de um verdadeiro pai que se faz presente na vida do filho, e não apenas um genitor que gera e se descuida da vida do filho.
Então nós vamos ver que Jesus aprendeu a palavra de Deus,